a mais uma mesa aqui do Salão de Ideias, recebendo hoje a atriz Beth Goulart e o jornalista e biógrafo de Clarice Lispector, Benjamin Moser. Eu acho que dispensa a apresentação aqui dos nossos dois convidados, mas brevemente, todo mundo conhece a Beth de várias atuações, tanto em televisão quanto em teatro, e mais recentemente, o que torna a presença dela especialíssima aqui nessa mesa, ela esteve em cartaz e voltará a cartaz em São Paulo com a peça Simplesmente Eu, Clarice Lispector, sobre a qual a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre a concepção, a direção e a atuação dela, atuação pela qual ela recebeu o Prêmio Shell do Rio de Janeiro, no Rio, né? O Prêmio Shell é dividido em São Paulo e Rio, né? E a peça reestreará no dia 17 de setembro no Teatro Renaissance, na Alameda Santos, né? É um teatro que fica na esquina da Alameda Santos com a Doc Lobo, às sextas, sábados e domingos. Sextas às 21h30, sábados às 21h e domingo às 19h. Né? E a peça fica em cartaz do dia 17 de setembro até o dia 19 de dezembro. Quem viu a peça, viu imagens da encenação, deve ter percebido como a Beth encarnou. É uma coisa absolutamente prodigiosa, assim, a semelhança física, né? Assim, a partir de agora é difícil olhar para ela e não lembrar que a gente está ao lado também de Clarice Lispector, além de estar ao lado da Beth Goulart. Prazer ter você aqui, assim como eu tenho prazer ter o Benjamin Moser. Benjamin é um jornalista norte-americano, nasceu em Houston, né? Atualmente mora na Holanda, colaborador, jornalista, repórter das revistas da Harper's Magazine e da do New York Review of Books, que é o encarte do New York, né? New York Times, e um especialista em literatura, um jornalista cultural, como a gente costuma falar, que acabou, e vai ser o tema da nossa conversa aqui, acabou topando com a língua portuguesa e com a obra da Clarice Lispector. Não sei o que veio primeiro, a obra da Clarice ou a língua portuguesa, depois a gente vai conversar sobre isso, faremos perguntas. Apaixonou-se, seja lá como for, né, qual foi a ordem dos fatores, apaixonou-se pela obra da Clarice Lispector, empreendeu uma pesquisa biográfica que o levou, que não apenas o trouxe ao Brasil, mas o levou até a Ucrânia, já que Clarice Lispector, para quem não sabe, nasceu na Ucrânia e veio muito pequena, ainda criança, para o Brasil, e fez uma biografia publicada pela editora Cossack Naif, que é considerada a biografia mais completa, mais importante da Clarice Lispector. Existem outras biografias de muita qualidade, mas tem um aspecto mais literário ou fotobiográfico. A pesquisa mais detalhada das fontes, documentos e da história minuciosamente levantada da Clarice Lispector, quem fez esse trabalho foi o Benjamin Moser, sem com isso deixar de lado a literatura, que também é objeto da biografia dele, do livro, né? Bom, então o nosso bate-papo aqui vai ser sobre Clarice Lispector, tendo então o biógrafo e a própria escritora aqui reencarnada na Beth Goulart. E eu vou fazer 3 perguntas para eles e logo depois abro para vocês. Quem quiser fazer pergunta é só acenar, tem microfones que podem ser feitos aqui. Então, vamos começar aqui, ladies first, né? Então, Beth, como é que nasceu a ideia de fazer essa adaptação e qual é a estrutura da peça, já que você lança a mão de personagens da Clarice para falar sobre a Clarice? Bom, eu sou admiradora da Clarice. Acho que o seu microfone está um pouquinho só. Melhorou. Alô. Pronto. Melhorou? Alô. Alô. Ah, melhorou. Pronto, querido. Mas esse aqui funciona também, ó. Acho que está funcionando também. Bom. E agora, você voltou mesmo? Bom, vamos lá. Minha admiração com Clarice iniciou-se na minha adolescência, quando eu li Perto do Coração Selvagem, um período importante da vida da gente, que é quando a gente está tentando se conhecer melhor. E conhecer Clarice nesse momento foi muito significativo para mim, porque eu tive a sensação de que só ela me entendia. E estabeleci com ela uma relação de cumplicidade que se estendeu durante toda a minha vida. Eu acho que a Clarice Lispector é uma autora que consegue essa relação com seus leitores. De alguma maneira mágica, ela consegue revelar a nossa alma e ganhar essa intimidade conosco. Então,
eu convivo com Clarice desde meus 13 anos de idade. Sempre acalentei a ideia de fazer algum trabalho sobre ela, mas não sabia exatamente o quê, nem sobre que obra. Isso ainda estava muito latente dentro de mim, esperando o momento certo disso acontecer. Há alguns anos atrás, eu li um livro chamado Cartas Perto do Coração, que é um livro de trocas de correspondências entre Clarice Lispector e Fernando Sabino. É um livro muito bonito. Quando eu li o livro, eu falei assim, nossa, isso dava uma peça de teatro. Eu falei, que bacana, dois autores tão diferentes, ao mesmo tempo tão amigos, tão apaixonados pela literatura. E essa diferença é tão interessante. Eu achei aquilo muito bacana para fazer um espetáculo de teatro. Eu falei, que bom, os dois autores. É muito interessante essa possibilidade de você trazer para o teatro essa proximidade com o ser humano por trás do autor. No caso, seriam dois autores. Eu falei, vai ser maravilhoso, tal. Comecei a fazer a dramaturgia, comecei a fazer a adaptação. Entrei em contato com a família de Clarice, através do Paulo, filho de Clarice. Entrei em contato com a família de Fernando Sabino e estava toda empolgada. Comecei a pesquisar mais profundamente a Clarice, porque ali eu comecei a enxergar Clarice como um personagem pela primeira vez. Falei, então eu vou encarnar a Clarice nessa proposta. E comecei o trabalho. Só que no meio do trabalho, um dos herdeiros do Fernando Sabino ficou com medo e pediu que eu não fizesse, porque não queria ver o pai em cena. Não, eu não quero meu pai, não quero. Eu fiquei meio chocada, triste, sem saber o que fazer, mas respeitei profundamente. Falei, não, ok, respeito, então paramos aqui. E agora? O que eu vou fazer? Não dá mais para eu voltar atrás com a Clarice. Eu já estava grávida da Clarice. Ela já estava dentro de mim, eu já estava muito envolvida no universo da Clarice. Falei, não dá mais para voltar atrás. Eu tinha duas escolhas. Ou eu desistia e ficaria extremamente frustrada, ou eu pegava essa energia e mergulhava mais profundamente ainda na vida e na obra da Clarice. E foi o que eu fiz. Nesse momento, eu escolhi realmente mergulhar no universo da Clarice e servir como instrumento para essas palavras tão transformadoras que é a literatura da Clarice Lispector. Então, eu falei, vou partir da onde? Eu falei, vou partir do sentimento que eu nutro por ela. Eu tenho um sentimento de amor muito profundo por Clarice, de admiração muito profunda pela sua literatura, pelo seu trabalho, pela mulher que ela foi. Então, eu falei assim, eu acho que eu vou pegar o tema do amor como guia para este trabalho. E aí eu comecei, então, a separar determinadas obras que eu queria falar. Eu comecei a ler tudo mais, além do que eu já tinha lido, continuar a ler mais, a ouvir as entrevistas que ela fez, entrevistas no Museu da Imagem do Som, por exemplo, que é uma entrevista sonora só, ver a entrevista dela na TV Cultura, que é a única imagem que a gente tem da Clarice, mas é a imagem do final da vida da Clarice. Então, assim, é uma imagem, mas eu não podia ficar presa só àquela imagem. Eu tinha que criar elementos para, de alguma forma, contar um pouquinho a história dessa mulher através da obra dessa mulher. Eu acho que não tem como falar de Clarice sem falar da obra de Clarice. Ela é uma autora que se revela profundamente naquilo que escreve, em cada personagem, em cada história, em cada detalhe de tudo que ela escreve, tem muito dela mesma. Então, eu escolhi 4 obras que, de certa maneira, representavam fases da vida da Clarice Lispector. Então, eu escolhi a Joana, de Perto do Coração Selvagem, representando o impulso criativo, esse impulso selvagem que faz a gente criar antes de pensar. Escolhi a Ana, do conto Amor, que é uma dona de casa totalmente dedicada aos filhos e ao marido, representando um pouco a fase de vida da Clarice, em que ela se casou com Maury Gurgel Valente e teve seus 2 filhos. Escolhi Lore, do livro Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, como uma mulher que se prepara para viver um encontro amoroso. Então, essa mulher representando um pouco a importância do amor na vida da Clarice. E uma quarta mulher, de um conto chamado Perdoando Deus, que é um conto muito engraçado, de uma mulher que não tem nome, mas se denomina a Mãe de Deus, que num passeio por Copacabana fica tão admirada com a beleza do mundo, das coisas, das pessoas, que ela se denomina Mãe de Deus e quase pisa num rato morto. Então ela vai de Deus ao rato num passeio. E este personagem, eu acho que representa muito bem a capacidade crítica, analítica e bem-humorada da Clarice Lispector. Então, essas 4 mulheres são as 4 mulheres que eu escolhi
para representarem, de certa maneira, a obra da Clarice e algumas facetas da própria Clarice. Mas o personagem principal do espetáculo é a própria Clarice. E eu coloquei a Clarice em cena sempre numa situação de conversa, de interlúdio. É como se ela estivesse conversando com um amigo, depois conversando com um analista, depois conversando, dando uma entrevista com os repórteres, talvez dando uma aula, sempre em situações em que ela pode, de alguma maneira, expressar o seu pensamento sobre a vida, sobre determinados valores, sobre a escrita, sobre o processo criativo, sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, sobre a literatura, sobre ela mesma. Então chega uma hora que você deixa a própria pessoa falar, a própria maneira como ela responde às perguntas nessa entrevista, como ela reage a determinadas questões. Você conhece um pouquinho da personalidade da Clarice e, obviamente, para eu fazer isso, eu tive que mergulhar muito profundamente na minha própria alma e revelar um pouco de mim mesma neste processo. Acho que o teatro tem essa força de aproximar as pessoas, de fazer com que o ser humano que está ali, ao vivo, na frente de outro ser humano que está ali, este encontro, eu acho que o teatro é a arte do encontro, porque é a arte do ser humano, é a arte daquilo que é vivo. Eu posso sentir a sua respiração, o seu olhar, a sua opinião, a sua expressão, como vocês podem sentir a minha. Então, este momento é extremamente mágico e poderoso. É quando as nossas mentes e nossos corações se abrem para novas ideias, para novas questões. E através da emoção que você sente numa cena, numa determinada cena, você pode chegar a uma reflexão e talvez até se transformar como ser humano. Eu acredito profundamente no teatro como um canal de transformação da sociedade em que vivo. E ao escolher Clarice, eu escolhi as palavras transformadoras da Clarice para poder dar o meu testemunho ao mundo. Obrigado, Beth. Eu vou ainda fazer algumas perguntas, e acho que o público também, sobre algumas... Entrando um pouquinho mais na peça, alguns detalhes, algumas coisas, mas assim, para a gente manter uma dinâmica aqui, uma alternância. Benjamin, é o seguinte, como é que você topou com a Clarice? Conta essa história de como você descobriu a Clarice, a língua portuguesa, o que veio antes e como se deu isso. Tá indo? Começamos com 3, eu acho que a gente vai acabar gritando aqui, mas sem nada. Mas eu era um pouco mais velho do que a Beth. Que a Clarice é uma coisa que, não sei se vocês também sentiram isso, mas a Clarice é uma coisa que tem tendência a bater na adolescência. É uma coisa, e se ela te pega nessa idade, eu acho que não solta mais, não é? E eu tinha 19 anos, eu estava estudando na faculdade nos Estados Unidos. Eu tinha começado a estudar para estudar a língua chinesa, que eu achei que era ser uma coisa ótima, que eu estava apaixonado e tal. Mas só que eu não tinha nenhum jeito, nenhuma afinidade com aquela coisa. E o professor falou que se vocês fizeram seriamente, vão poder ler o jornal daqui a 10 anos. Aí eu falei, bom, meu Deus, sabe, não tenho 10 anos para ler o jornal. E isso era antes da tradução de Google e tudo mais. Não tinha realmente remédio. Então eu fui fazer uma outra língua que estava ainda aberta para inscrições naquela altura, que era a língua portuguesa, que eu nunca tinha pensado nessa língua, ou neste país, ou em Portugal, nunca me... Eu tinha 18 anos, né? Então, mas eu fui lá para fazer a língua, por que não? A gente começou lendo obras curtas da literatura brasileira, que era uma coisa muito nova para mim. Agora são nomes muito famosos para mim, Jorge Amado, Clarice Lispector, ou José Lins do Rego. Aquela gente aí toda que são pessoas muito famosas aqui. Mas a coisa que me prendeu, como te prendeu, Beth, era A Hora da Estrela, que eu acho que quem foi preso por aquele livro, ou talvez por outros, a Clarice com Perto do Coração Selvagem, ou Paixão Segundo Chegar, é uma coisa, um encontro. Eu mal falava português naquela época, mas só tinha 3 semestres de estudo da língua, e a coisa me veio, apesar de tudo isso, tão forte que eu fiquei como todo mundo fica. Eu acho que se vocês estão aqui, sabe o que é. Você fica louco, né? Você fica com um desejo não só de conhecer Clarice, mas no seu caso, também como no meu,
eu fiquei com o desejo de fazer alguma coisa.